Shalom, queridos! Hoje é dia 15 de fevereiro do ano de 2025 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 17 de Shevat do ano 5785, contando a partir da criação. Estamos aqui, meus queridos, mais uma vez nesse grande desafio, nessa grande missão de compartilharmos a Torá para os Bnei Noach. Esse compartilhamento, como já é do conhecimento dos amados, é com base na Parashá semanal da Torá. Essa semana nós começamos os nossos estudos na Parashá de Itró. Itró, muito conhecido em português como Jetro, o sogro de Moisés. Então a Parashá que nós estamos estudando essa semana, ela relata, ela fala muito do Itró, muito do Jetro. No entanto, a própria Parashá, que começa aqui no livro de Shemot, livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 1, começa dizendo: Vaishamam Itró Kohen, Midian Rotem Moshe, e Jetro e Itró, o sacerdote de Midian e sogro de Moisés. Então, a própria Parashá, no primeiro versículo da Torá, de Êxodo, capítulo 18, verso 1, já começa trazendo uma citação do nome Itró, do nome Jetro. Então, com base nessa Parashá, eu quero conversar com você, eu quero falar com você, Bnei Noach, você das nações, sobre esse tema: receber a Torá todos os dias. Então surge a pergunta: um Bnei Noach, ele pode estudar a Torá escrita? Ele pode aprender a Torá escrita? Sem sombra de dúvida. Ele pode estudar as parashiot, ele pode estudar as porções durante a semana. Toda quarta-feira nós temos uma aula com o nosso rabino Jacob Genestad e aprendemos muitos insights, aprendemos muitas lições dentro da Parashá semanal. Então, é com base nessa Parashá que eu quero falar sobre esse tema, receber a Torá todos os dias. Nessa Parashá, uma das coisas que nós iremos aprender é que o Itró, é que o Jetro, ele recebeu a Torá e a Torá provocou um grande impacto na vida dele. Então nós vamos estar aqui trazendo algumas lições, alguns insights dentro dessa Parashá. Queridos, certa vez alguém me perguntou: como saber a vontade do Eterno? Como saber a vontade de Deus para a minha vida? E eu disse para essa pessoa: a vontade de Deus, a vontade de Hashem está na Torá, porque a Torá significa instrução. Então, se eu quero saber as instruções de Deus para a minha vida, eu devo aceitar a Torá, eu devo reconhecer a importância da Torá na minha vida. Nesse sentido, tem muita relação com o nosso tema: receber a Torá todos os dias. Eu acho muito interessante a alusão que o rabino Yitzhak Ginsburg traz no seu livro de Kabbalah para as Nações. Rabino Yitzhak Ginsburg, ele fala para nós que se você contar as letras hebraicas dos 10 mandamentos, você vai chegar numa totalidade de 620 letras hebraicas. 620 letras hebraicas é uma alusão dos mandamentos para o povo judeu e para os não-judeus. Nós bem sabemos que o povo judeu, o povo de Israel, eles receberam 613 mitzvot, 613 leis, 613 mandamentos, e é por meio deles que eles, os judeus, o povo de Israel, vai cumprir a vontade de Hashem. É bem importante nós falarmos que hoje o povo judeu não consegue cumprir todas as leis. Por que não consegue? Porque nós sabemos que ainda não temos o terceiro templo, não temos o terceiro Beit HaMikdash, que vai ser construído com a chegada do Mashiach. Porém,
Os judeus, eles têm 613 mitzvot. Os não-judeus, que somos nós, das nações, chamados de Bene Noach, filhos de Noé, para nós, a nossa missão se resume em cumprir os 7 mandamentos da Torá, que é não praticar idolatria, não blasfemar contra o nome de Deus, não assassinar, não roubar, não praticar relações proibidas, praticarmos atos de justiça e não maltratarmos os animais. Essas 7 leis têm origem ali na criação, onde o Eterno, onde Deus deu para Adão 6 mandamentos, e a 7ª lei, Hashem, o Eterno, deu para Noah, para Noé, logo depois do dilúvio, e está registrado ali em Bereshit, capítulo 9, verso 4, Gênesis 9, verso 4. Então, com todo esse conteúdo que eu trouxe aqui, o que eu quero dizer? Que o Yitzhak Ginsburg, ele fala que os 10 mandamentos têm 620 letras hebraicas. Uma alusão aos mandamentos de Deus para os judeus e para os não-judeus. Então, nesse sentido, tem lei para todos. Todos podem cumprir a vontade de Deus. Porém, repito, nós, das nações, os Bene Noach, temos o compromisso de guardar os 7 mandamentos da Torá. Então eu respondo essa pergunta enfatizando: para você fazer a vontade de Deus, simplesmente você precisa guardar esses 7 mandamentos como um bom Bene Noach. E é sobre isso que nós vamos falar, receber a Torá todos os dias. Se a Torá é a instrução de Hashem, se a Torá é a instrução de Deus para a minha vida, sem sombra de dúvida, eu preciso receber a Torá todos os dias na minha vida. Queridos, eu quero trazer aqui, dentro desse tema ainda, uma fala do nosso rabino Yaakov Gerenstad, que ele escreveu no livro Guia Bene Noach, na página 16. Então, veja o que o Rav ele vai trazer para nós, se referindo à Torá. E aí você tira a sua conclusão. Se a Torá é importante, se é relevante, se eu devo receber Torá todos os dias ou não. Porque nessa paraxá, repito, o Itró, o Jetro, teve um contato com a Torá. Ele aprendeu a vontade de Hashem, ele aprendeu a vontade de Deus e fala para nós lá em Êxodo capítulo 18, verso 11. Agora eu sei que Deus é maior do que todos os deuses. Então o contato com a Torá nos limpa, nos purifica, tira toda a idolatria de nós e faz com que nós sirvamos somente o Kadosh Baruch Hu, bendito seja ele, sirvamos somente a Hashem. Queridos, fala para nós o Rav. A Torá, além de ser um livro sagrado, então a Torá ela é um livro sagrado, porque foi dado por Hashem, foi o Eterno que deu para Moshe, para Moisés ali no Monte Sinai. Então a Torá é um livro sagrado. E o Rav diz que descreve a história do povo judeu. De fato, se você ler a Torá vai mostrar a história do povo judeu. Eu tenho o costume de falar, um pedreiro, ele domina, ele tem habilidade numa construção. Um pintor, ele tem habilidade para trabalhar com pintura. Mas se você quer aprender Torá, você não vai aprender Torá com pastor. Você vai aprender Torá com rabino, com o povo judeu. Eles, sim, têm um verdadeiro entendimento da Torá. Então o Rav continua. Também nos serve de guia, olha que interessante, e orientação de como viver e de como servir ao Criador. Rav Yaakov Gerenstad, livro Guia Bene Noach, página 16. Então, se eu estou falando dentro desse tema, eu preciso fundamentar aqui os meus argumentos. Receber a Torá todos os dias não é uma ideia da minha cabeça. O nosso rabino, o nosso líder aqui no Brasil, o Rav Yaakov Gerenstad, ele coloca a Torá para nós como guia, como uma orientação para as nossas vidas de como servir a Deus. Então, nós, sim, devemos receber a Torá todos os dias das nossas vidas.
Isaías capítulo 51, verso 4. Instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. Então veja a vontade de Hashem. A vontade de Hashem é que nós andemos na luz, guardemos os seus mandamentos, adorando somente o Eterno, como está escrito lá em Devarim, capítulo 6, verso 4. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Erad. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então, esse é o plano, é o propósito de Deus, que todos sirvam um único Deus. Eu vou dizer algo aqui para você, que no futuro, todos os países, todos os povos, todas as raças, todas as línguas e nações servirão um único Deus. As profecias falam para nós, em Zacarias 8:23, que naqueles dias 10 homens de países diferentes procurarão os judeus, pegarão nas suas vestes e lhes dirão: iremos com vocês, porque sabemos que Deus está com vocês. Naqueles dias, diz o Senhor, lá em Sofonias 3:9, que todos servirão a Deus com o mesmo entendimento. Isaías capítulo 9 fala que assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento do Eterno. Então repare que a Torá, ela precisa fazer parte da minha vida hoje, eu preciso me alimentar espiritualmente. Você alimenta o seu corpo diariamente. Você come lá o seu arroz, o seu feijão, a sua misturinha ali. Porém, nós precisamos também alimentar a nossa alma. E alimentar a alma com a palavra de Deus, com a palavra de Hashem, com a palavra do Eterno. Então sim, nós devemos receber a Torá todos os dias na nossa vida. E é importante nós falarmos aqui, eu por 25 anos, fui pastor 10 anos de uma igreja evangélica. Por muitos anos eu dizia que a Torá, ela tinha um prazo de validade. Então nós chamávamos a Torá de Velho Testamento. Então chegou o Novo Testamento, anulou o Velho Testamento. Esse era o meu pensamento na época. Então eu cria no Novo Testamento e acreditava ali que pelo Novo Testamento a Torá não tinha mais nenhuma função. Esse era o entendimento que eu tinha em relação à Torá. A Torá tem prazo de validade. Porém, hoje, estudando a Torá com os rabinos, estudando a Torá no hebraico, estudando a Torá com a Torá oral, nós aprendemos que a Torá não tem prazo de validade. E se a Torá não tem prazo de validade, nós precisamos sim ter essa mentalidade de todos os dias termos um contato com a Torá. Qual foi o último versículo que você leu da Torá? Qual foi a última história bíblica que você leu? Qual foi o último Salmos que você leu? Você está tendo um tempinho com a Torá todos os dias para aprender a vontade de Hashem? Então, é uma pergunta provocativa. Eu quero que você reflita ao ponto de você entender que a Torá, ela é importante e a Torá não caducou. Quando nós estudamos a Torá, nós vamos ver algumas marcas na Torá. Por exemplo, para sempre, vocês vão guardar esses mandamentos de geração em geração. São mandamentos perpétuos. Isso significa que o povo judeu, até hoje, continua guardando a Torá. Porque o próprio Deus falou. Então não pode vir aí um falso Messias e falar que tudo aquilo acabou. Não pode vir aí um tal de falso profeta e começar a falar, olha, agora a lei acabou e o novo segmento é esse. Isso anula tudo que Deus falou no Monte Sinai. Está totalmente errado. Então a Torá, ela não tem prazo de validade, a Torá é para sempre. A Torá não caducou. E a lição dessa paraxá,
ela mostra para nós que a Torá é nossa vida. O Jetro, que era um sacerdote, um Corém de Midian, ele era um idólatra. Quando nós lemos essa expressão aqui no livro de Shemote, livro de Êxodo, capítulo 18, verso 1, onde a Torá fala para nós, vai chamar e Corém. O que é Corém em hebraico? Corém é sacerdote. Então fala para nós, os sábios, os comentaristas da Torá, por que a Torá colocou a expressão Corém em hebraico, sacerdote de Midian? Para mostrar, eu digo para você aqui, para mostrar que o Jetro, ele era um líder que era envolvido na idolatria, mas que agora estava se curvando diante da Torá nas palavras de Êxodo 18:11. Agora eu sei que não existe um Deus maior do que o Deus de Israel. Nas palavras da Torá, agora eu sei que o Eterno é grande, mais do que todos os deuses. Então nós vamos ver aqui a transformação do Itró, o sacerdote, o Corém de Midian, rompendo com a idolatria para servir o único Deus. Então foi nesse dia que ele recebeu a Torá. E a lição para nós aqui é que a Torá, ela tem que fazer parte da nossa vida, meus queridos. Porque a Torá, ela não foi dada em vão. A Torá é a nossa vida. E quando nós falamos que a Torá é a nossa vida, nós temos uma base no livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 47. Devarim 32, 47. Veio Moshe e falou todas as palavras dessa canção aos ouvidos do povo. Ele e Oxéia, filho de Num, quando Moshe acabou de falar todas estas palavras, a todo Israel disse-lhes, olha o que Moisés falou para o povo de Israel. Preste atenção a todas as palavras com as quais eu testemunho para vocês hoje, para que vocês ordenem aos seus filhos, para serem cuidadosos em observar todas as palavras desta Torá, pois elas não são um ensinamento vão para vocês. Isto é a sua vida. Então, Moshe, nós bem sabemos que o livro de Deuteronômio, o livro de Devarim, é uma exposição, é um sermão, é uma fala de Moshe que durou vários dias. Moisés, ele está recapitulando a Torá, colocando os detalhes da Torá para o povo judeu. E o que me chama a atenção aqui, em Deuteronômio 32, 47, é que ele disse, ordene aos seus filhos, para serem cuidadosos em observar todas as palavras da Torá, pois elas não são um ensinamento vão para vocês. Aí ele conclui, ela é a sua vida. Então, só por isso daqui, nós aprendemos a relevância da Torá. É por isso que eu achei pertinente nós falarmos que devemos receber a Torá todos os dias da nossa vida. Nós aprendemos aqui nessa paraxá que o Jetro, ele recebeu a Torá nesse dia. E o que aconteceu com Jetro? Ele abandonou toda a idolatria. Ele esqueceu tudo aquilo que era errado contra Deus. E ele passa agora a servir somente o Criador. E é interessante que o Jetro, ele foi lá no Monte Sinai atrás de Moisés. Geralmente, quando você não gosta de um tema, de um assunto, de alguém, você não se interessa em se aprofundar. Mas quando você gosta, quando você quer entender, você vai atrás. E uma das coisas que nós aprendemos aqui é o esforço de Itró. O Jetro vai até o Monte Sinai, ele vai até Moshe
porque ele ouviu os milagres que Deus fez para o povo de Israel. Então, quando nós lemos o Êxodo 18, o verso 1, a Torá fala assim: Eitró, o sacerdote de Midian, sogro de Moisés, escutou tudo o que Deus fez a Moisés e a Israel, seu povo, que tirou Israel do Egito. Então, eu quero chamar a sua atenção porque essa expressão, e tirou Israel do Egito, isso mexeu com o Jetro, mexeu com o Itró. Imagine um coreano tentando sair da Coreia do Norte. É quase impossível ele sair da Coreia do Norte, amados. É muito difícil ele sair da Coreia do Norte. Então o Midrash fala para nós que era quase impossível alguém fugir do Egito. Mas quando nós lemos essa paraxá, nós sabemos que existe alguém mais poderoso do que o Egito. Existe alguém mais poderoso do que o faraó. E o nome dele é Hashem, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, o Deus de Abraham, Isaac e Jacob. Então, quando o Jetro fica sabendo, uau, o Eterno tirou o povo judeu do Egito. Uau, esse Deus é poderoso. E para confirmar ainda mais, Hashem dá a vitória para o povo judeu contra Amaleque. Nesse sentido, o Itró já não tinha tanta dúvida. Ele sabia que o Deus que estava com o povo judeu era o único e somente a ele nós devemos servir. Então ele vai procurar Moshe e o Midrash fala para nós que Moshe explica para ele os mandamentos, tudo que Deus fez para o povo de Israel, e justamente naquele dia, o contato que Jetro teve com a Torá fez com que ele se tornasse um judeu, fazendo a Brit Milá, fazendo a circuncisão. Sendo assim, meus queridos, veja o poder da palavra, veja o poder da Torá em nossas vidas. A Torá em nossas vidas provoca grandes mudanças. Sendo assim, quais as lições que ficam para nós? As lições a serem aprendidas do exposto acima são aplicáveis a cada um de nós no dia a dia e se reflete de maneira pela qual a prática judaica requer que nos organizemos os nossos afazeres cotidianos. Então, muitas vezes, a Torá ela é importante, mas nós não somos organizados e não conseguimos separar um tempo para estudarmos a Torá, nos alimentarmos da palavra de Hashem. Deus nos dá a Torá de novo a cada dia. Se fizermos o devido esforço, será que o Itró, será que o Jetro, ele se esforçou para aprender sobre Deus? Sem sombra de dúvida. O livro de Êxodo, capítulo 18, Shemot, capítulo 18, diz para nós que ele foi até Moshe. Ele foi até ali no Monte Sinai. Ele foi conversar com Moshe. Ele ouviu tudo que Deus havia feito. Ele ouviu os ensinamentos de Moshe. E quando ele recebe a Torá impacta ele ao ponto de ele romper com a idolatria. Então nós devemos fazer um esforço. Diariamente nós podemos, queridos, extrair as percepções originais e mais elevadas da vida do manancial inesgotável da Torá. Então a Torá é o manancial, a Torá é água viva para nós e diariamente nós precisamos ter o contato com a Torá. Que maravilha é nós acordarmos, agradecermos a Hashem. Que maravilha é, queridos, nós termos a oportunidade de lermos a Bíblia, de lermos a Torá. Isso é maravilhoso, é alimento para as nossas almas. Lá no livro de Tehilim, livro de Salmos, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Contudo, para que isso seja possível, devemos nos assegurar de que estamos
estamos dispostos a deixar a Torá influenciar todos os recessos de nossa existência. Então aqui, a introdução do Humash, da onde eu estou pegando esse comentário, está falando para nós que além do esforço, nós precisamos deixar a Torá mudar o nosso coração. Durante 20 e poucos anos, eu fiquei na idolatria. Mas hoje eu posso falar que eu conheço o Deus de Israel. Eu posso falar que o único Deus que nós devemos servir é o Deus que criou os céus e a terra. É o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. É o Deus que abriu o mar de juncos, conhecido como Mar Vermelho, para Israel passar. Ele é o único no qual nós devemos servir. E o nosso contato com a Torá, o nosso esforço diário no contato com a Torá, vai provocar mudanças em nós. E nós, de acordo com o Humash, precisamos abrir os nossos portões e recebermos essa influência, essa luz tão poderosa que é a vontade de Hashem para as nossas vidas. Isso exige que subjuguemos, aqui o comentarista vai trazer para o lado analógico, devemos subjugar o Amaleque e converter o Jetro que há dentro de nós. Então, qual é a lição aqui? Nós devemos derrotar o Amaleque, devemos converter o Jetro dentro de nós, que muitas vezes quer seguir um caminho que vai contra Hashem. Então isso significa renunciar, significa deixar a Torá impactar a sua alma. Subjugar o Amaleque interior significa silenciar nossas dúvidas sobre a providência divina. Então se você serve a Hashem, Hashem cuida de você. Hashem é o Deus Todo-Poderoso. Hashem sabe as nossas necessidades. Confia no Eterno. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome de Hashem. É isso que nós estamos aprendendo aqui, meus queridos, nessa parte da Torá. Converter o Jetro significa persuadir aquela parte de nós que ainda prefere servir aos ídolos dos desejos materiais. Apesar do que sabemos ser a verdade, a abandonar seus anseios aminalescos, desenfreados e sinceramente aceitar o caminho divino da Torá e de seus mandamentos. Então, percebe-se que a Torá transforma a nossa vida. Então, que nós possamos refletir na Parashá de Itró. O Jetro, nesse dia, ele teve um encontro com a Torá. A Torá mudou a vida dele. E nós, todos os dias, também devemos separar um tempo para alimentarmos a nossa alma. Como está o seu contato com a vontade de Hashem? Saiba de uma coisa, Torá significa instrução. E instrução de Deus para a sua vida. Para os judeus, 613 mandamentos. Para os não-judeus, 7 mandamentos. Você quer realmente agradar a Deus? Adore somente a Deus. Não blasfeme contra o nome de Deus. Não mate, não assassine, não roube nada de ninguém. Respeite sua família. Não pratique relações proibidas. Tenha atos de bondade com o próximo. E não maltrate os animais. Fazendo isso, você estará fazendo a vontade de Hashem. Parashá de Itró. A Torá, ela tem poder. A Torá influencia a nossa vida ao ponto de nós quebrarmos tudo aquilo que não é bom e tudo aquilo que não agrada a Hashem. Baruch Hashem, Shavuot Tov a todos, uma boa semana a todos.